Deu, agora sim. Então, é um livro muito, eu acho, primoroso, tá, pessoal? Esse texto do Crary, ele é muito impactante. Não sei até que ponto, assim, vocês puderam avançar na leitura, né? É um livro que eu tenho procurado trabalhar com ele já desde que tive acesso ao livro, né? Já reli algumas vezes, assim. E é um autor muito interessante, na realidade, assim. Então, eu achei mais, talvez mais pertinente, assim, para esse ano a gente focar só nesse texto na íntegra, tá? E deixar, assim, o Debord um pouco mais em segundo plano, aí, muito embora o Debord esteja citado no livro, né? E seja um autor aí com quem o Crary tem estabelecido diálogos, assim, no seu trabalho, né? Para além desse livro 24/7, assim. O Jonathan Crary é um autor bastante relevante, me parece, hoje, assim, na área da comunicação, né? Num certo setor aí dos estudos de comunicação que a gente vai ver agora, qual é o modo como ele lida, assim, como ele desenvolve uma espécie de arqueologia da visão, tá? Isso eu acho muito interessante, assim. O Crary vai trabalhar com o que a gente poderia chamar de nossa cultura visual, mas o que ele propõe não é nenhum tipo de história da representação visual, não são leituras semióticas, não são trabalhos voltados para a imagem, muito embora ele tenha uma preocupação marcada com a cultura visual. E muito embora, eventualmente, ele possa discutir algumas imagens nos seus textos, mas ele está muito mais preocupado do que com a imagem, ele está preocupado com a visão e com o olhar. É como se ele estivesse fazendo muito mais nos seus estudos uma espécie de história social do olhar ou uma arqueologia da visão do que qualquer tipo de semiótica mais textualista, assim, mais voltada para aquilo que está expresso na superfície da imagem, assim, tá? A gente poderia dizer, pessoal, que o Crary ele se insere numa vertente de trabalhos assim que respondem a um interesse pela estruturação neurológica da modernidade, tá? Ou então, esse é um termo muito curioso, assim, é um termo do Walter Benjamin, né? Que é essa ideia de entre aspas, instauração neurológica da modernidade, tá? E com esse termo, o Benjamin está falando assim sobre, dizendo que a modernidade, mais do que ser um fenômeno histórico, é um fenômeno cognitivo. Né? Então, isso que os historiadores falam e vão discutir, vão tentar delimitar e caracterizar como sendo um período histórico, o Benjamin vai entender principalmente como uma época, um período de alterações na percepção sensorial. Tá? E, de certa maneira, sim, o trabalho do Crary se insere também nessa perspectiva, assim, de alguém que está preocupado em entender como é que o modo de olhar, o nosso modo de olhar contemporâneo, enquanto disciplina visual, enquanto costume, tá? Hábitos culturais, assim, o olhar enquanto hábito cultural foi se produzindo ao longo da história, tá? E nos seus trabalhos, assim, ele vai mostrar ele vai evidenciar muito esse processo assim de disciplinamento da visão, como se nós, a humanidade, tivesse sido ensinada a ver ao longo do tempo. E esse processo assim de disciplinamento ou de pedagogia ou de conformação dos exercícios de ver tem muito a ver com as tecnologias que foram se desenrolando ao longo do tempo, tá? E que foram nos ensinando a ver com foco
foram nos instruindo como devemos nos portar diante de uma tela de uma fotografia, diante de uma tela de cinema, diante de uma televisão, num espaço móvel, como é, por exemplo, um carro, como olhamos a cidade dentro de um dispositivo móvel, por exemplo, a partir de um dispositivo móvel. Como lidamos com múltiplas telas, por exemplo, tá? Como o que entendemos como foco, por exemplo. Como a nossa própria atenção, nossa capacidade de mantermos atenção focada vai sendo produzida ao longo do tempo. Tá? Esse conjunto de preocupações do Crowley atinge um ápice, então, na discussão que ele está fazendo sobre o sono. Né? E, obviamente, junto disso, tem uma discussão aí sobre o sonhar também. Tá? Em síntese, pessoal, o que o livro 24/7 vai dizer é que, na sua ânsia expansionista, vamos dizer assim, e de desterritorializar-se para reterritorializar-se, o avanço do capital encontra no sono, no território do sono, uma última barreira, assim, em relação à qual ele quer avançar. E a ideia central do Crowley, assim, é que o nosso sono está sendo erodido por um conjunto de apelos, assim, dos fluxos informacionais, de consumo, das tecnologias, por um conjunto de acenos, vamos dizer assim, ou de tentativas, vamos dizer assim, que vão nos cercando e que vão incidindo sobre o nosso sono. Tá? A gente vai detalhar, espero que a gente consiga detalhar isso ao longo da tarde. Assim. Mas, basicamente, o que ele quer dizer é que cada vez mais nos tornamos sempre disponíveis e sempre alertas para responder e para nos inserirmos nessas redes tecno-informacionais, que são redes de consumo e de circulação do capital, e que faz com que estejamos sempre ligados, né? Dormindo ao lado do nosso aparelho de telefone celular, acordando no meio da noite para responder ou receber mensagens. Né? Então, o livro, essa é a ideia básica do livro do Crowley, ele vai tirar uma série de consequências disso, assim, né? E vai falar, então, sobre os fins do sono. Tá? Obviamente, então, essa preocupação com o sono, com essa dimensão neuronal, neuropsicofísica, neurofísica da nossa constituição aí, né? Biofísica, poderia dizer, é o que está no centro do livro do Crowley. Ele vai falar sobre o quanto medicamentos incidem sobre isso, o consumo de medicamentos nas últimas décadas, tanto para que possamos dormir ou não dormir, né? Nos mantermos acordados ou para a indução do sono. Né? Então, tem nesse processo aí, tem incidências que são não só da indústria comunicacional midiática, mas também da indústria farmacêutica e também da própria indústria militar. Porque essas pesquisas aí, como a gente vai ver em seguida, de indução assim de uma sociedade 24/7, começam justamente no campo da inteligência militar, assim, com pesquisas que tentavam induzir ou que buscavam encontrar assim, uma espécie de soldado ideal capaz de se manter atento numa eventual frente de batalha por 7 dias, sem cansaço e sem necessidade de dormir. Tá? Então, a gente vai chegar lá, mas por enquanto, assim, eu só quero inserir essa preocupação com o sono nesse contexto de preocupações aí que o Crowley vem
desenvolvendo pelo menos desde os anos 90. Tá? Esse autor, pessoal, o Crary, é um autor que começou a ser publicado no Brasil há muito pouco tempo, né? Se a gente for ver assim, a importância do trabalho dele. Esses 2 livros aqui são de chorar, são excelentes, assim, tá? São livros de muito fôlego. Eu estava relendo um capítulo do Técnicas de Observador hoje pela manhã, assim, e é um primor do ponto de vista da argumentação, da construção do problema, da pertinência, do modo como ele vai lidando com seus referenciais teóricos e achando brechas aí não respondidas, e vai construindo assim a sua abordagem, né? Basicamente, o Crary só tem traduzidos para o Brasil esses 3 livros, Técnicas do Observador e Suspensões da Percepção, além desse que vocês leram aí sobre o capitalismo 24%. Tá? São livros da década de 90, né? Então, só para a gente ter um pouco a ideia do gap assim, dessas coisas para chegarem aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que eles são traduzidos do final dos anos 2000, 2005, 2008, por aí, esses 2, né? Então, já com uma espécie de 15 anos de atraso, mais ou menos, pelo menos 10 anos de atraso em relação ao momento em que foram lançados originalmente. Assim. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles também, para a gente ter uma ideia de quem é o autor. Né? Vale dizer, pessoal, para antes de entrar melhor, de modo mais organizado no Crary, assim, falar um pouquinho do Debord também. O Debord é um autor muito conhecido no nosso campo da comunicação, muito embora seja um autor meio que maldito, assim, tá? Acho que o principal livro do Debord é esse, A Sociedade do Espetáculo. Vale dizer que os 2, tanto o Crary quanto o Debord, se colocam numa certa tradição assim de autores influenciados pelo marxismo em larga medida, né? Então, o Debord é um autor dos anos 60, esse livro é lançado na metade, teria que precisar isso, mas se alguém puder ver aí, me corrigir, eu agradeço. Mas é um livro dos anos 60, segunda metade dos anos 60, se eu não me engano. O Debord não era necessariamente um acadêmico, né? Ele era um cineasta, ele era mais, na verdade, um ativista político, assim. E o texto, A Sociedade do Espetáculo, tem um pouco esse caráter de um manifesto político, de uma crítica política em tom de manifesto político, assim, sobre o que ele chamava, então, de Sociedade do Espetáculo. Né? O Debord está diretamente lidando com o marxismo, assim, inclusive diz que o próprio texto, Sociedade do Espetáculo, é, em alguns momentos, uma reescritura de textos clássicos do Marx, assim, onde o Debord praticamente estaria substituindo a palavra mercadoria dos textos do Marx pela palavra espetáculo. Né? Então, ele foi um fundador de um movimento meio artístico, político, chamado situacionismo, que vai se desenvolver desde o final dos anos 50 e ao longo da década de 60. E ficou assim para nós como uma espécie de autor maldito, assim, né, que faz uma crítica do primado aí da sociedade do espetáculo. Como a gente já falou aqui, a sociedade do espetáculo é um daqueles tantos conceitos super abrangentes, de caráter mais descritivo, faz um diagnóstico crítico, macro contextual, macro social, no sentido assim de sugerir uma explicação abrangente, genérica sobre essa sociedade, né? Então é um conceito conjuntural e descritivo, né? E que parece assim ser facilmente aplicável e facilmente compreensível também, né? O Debord também foi muito criticado por isso. Mais adiante, a gente vai ver também uma série de definições mais pontuais assim que ele dá para isso que ele está chamando então de sociedade do espetáculo nos anos 60, tá? Então, eu só trouxe esses 2 autores aqui juntos para hoje porque há entre eles assim uma espécie de conversa. Assim. O Crary cita o Debord textualmente, né?
E é como se o Crary estivesse falando um pouco assim das consequências, né? Quando ele formula lá o seu Capitalismo 24/7, é como se o Crary estivesse um pouco pagando um tributo ao Debord, ou falando assim se de uma nova conformação dessa sociedade do espetáculo, mais radicalizada, mais visceral ainda, mas claro, o Crary dentro da sua abordagem, da sua perspectiva mais típica, assim, e embora também os dois compartilhem então esse referencial assim do marxismo, né? Então, num primeiro momento, assim, pessoal, são esses comentários bem gerais sobre esses dois autores. O Jonathan Crary não é um autor do campo da comunicação, isso é importante dizer. Ele é um professor, o Jonathan Crary, vinculado a um departamento de artes da Universidade de Nova York, se eu não me engano, né? E isso é da Universidade de Columbia, em Nova York, o Jonathan Crary. Então, não é alguém assim que tem o compromisso que nós temos aqui com mídias. Muito embora essa dimensão, essa conformação medial aí, ou as mídias, né, acabam sempre se fazendo presentes assim na discussão do Crary, né? Porque justamente as mídias têm então uma incidência nos processos assim históricos de conformação, produção, disciplinamento do olhar, que é afinal de contas o que ele estuda. Esse livro Técnicas do Observador é importante assim, a gente perceber, porque ele está falando como, basicamente, assim, ele vai falar. O livro está centrado mais ou menos, pessoal, no começo do século XIX. Tá? E esse livro do Crary anterior, aí, Técnicas do Observador, vai discutir a aparição de algumas mídias pré-cinematográficas, assim, o fenakistoscópio, estéreo não sei o que lá, uma série de engenhocas que eram desenvolvidas naquela época, assim, a câmara, não a câmara clara do Barthes, mas a câmara escura, né? E que vão se produzindo ao longo da história, assim, e que vão ele está centrado principalmente entre 1820 e 1840. Então são dispositivos pré-cinematográficos, assim, né? Até de certa maneira pré-fotográficos, eu poderia dizer também, né? A fotografia, se eu não me engano, ela data de 1839, 1840, o primeiro registro fotográfico. Assim, a gente viu aquela imagem quando a gente fez a discussão sobre o Roland Barthes, estava essa primeira fotografia, estava lá na minha lâmina, né? Então, o Crary ele vai para esse período histórico, tá? Tem uma coisa no trabalho do Crary que é uma coisa de arqueólogo das mídias, mas não porque ele esteja interessado pelas mídias propriamente. Ele está interessado pela visão, enquanto processo neurológico, assim, mas que também é produzido em função de arranjos técnicos disponíveis, dos avanços da ciência, dos avanços da técnica da época, né? Então, e que a visão vai, o modo de ver na modernidade vai se produzindo assim a partir dessa convergência de descobertas científicas e descobertas de mídia e o próprio avanço assim da urbanização, né, nas grandes cidades europeias do período, assim, tá? Então ele vai basicamente mostrar nesse livro como é que aprendemos a ver, né? E ele fala, ele não está trabalhando ainda, o Crary, ele prefere, ao invés do conceito de espectador, ele prefere o conceito de observador, tá? Então, porque ele diz que nesse período, assim, não se poderia ainda falar em espectador, né? Ou que se caso falássemos em espectador nesse período aí por volta entre 1820 e 1840, mais ou menos, seria inapropriado, assim, né? Porque a rigor não teríamos ainda espetáculo, porque espectador e espetáculo derivam de uma mesma raiz, a mesma linhagem etimológica, assim, né? Espectador, espetáculo, espectro, né? Então são termos que vêm de uma mesma linhagem etimológica aí, e ele acha um pouco impreciso falarmos já nisso nesse período histórico que ele tá trabalhando, assim.
Então, ele prefere falar em observador, até porque o termo observador carrega um sentido também de alguém que não só observa visualmente, mas também de alguém que respeita normas. Um observador é alguém que observa, respeita certas instruções, ou observou as regras de um conjunto de... observou as normas, as prescrições que recebeu, assim, tá? Então, ele faz uma discussão sobre isso, assim, né, optando por esse termo observador, justamente, ao invés de espectador, tá? Para falar sobre esse germinar aí de uma visibilidade, de um modo de ver e de uma cultura visual na primeira metade, então, do século XIX. Tá? Eu suspeito, isso não é dito no livro, mas que esse trabalho seja a dissertação de mestrado do Crare, Técnicas do Observador. E o outro, Suspensões da Percepção, é um trabalho de muito maior fôlego, muito pancada, que eu suspeito, então, que seja a continuação do anterior, como tese de doutorado assim, do Crare. Né? E que é muito curioso, pessoal, que é o momento em que ele passa para estudar os espetáculos do final do século XVIII. Né? E aí sim, já trabalhando com o conceito de espetáculo. E fazendo uma discussão direta, nesse livro aqui também, no Suspensões da Percepção, com o próprio conceito de espetáculo que o Debord havia dado em 1900, no livro dele, lá na década de 60. Só que o Crary discorda do Debord. O Crary vai dizer, ao contrário do Debord, que a sociedade do espetáculo já está aí, pelo menos desde 1880. Né? Então, o diagnóstico que o Debord faz na década de 60, tendo em mente principalmente uma sociedade assim, convulsionada politicamente. Lembrem daquela questão do Adorno, que eu mencionei aqui, daquele conjunto de protestos, da contracultura nos Estados Unidos, dos protestos dos estudantes na França, e isso se disseminando por toda a Europa. Né? Então, aliás, o Debord, a teoria do Debord, ele é um pouco agente desse processo. O Debord ele é um autor que se torna muito conhecido e muito lido lá, naquele momento, por esses estudantes. Né? A denúncia que o Debord está fazendo da sociedade do espetáculo, ela põe fogo nessa fogueira aí. Né? Quando o Debord está falando sobre a sociedade do espetáculo, o Debord está falando principalmente assim, de uma sociedade onde a propaganda e a televisão têm um primado e uma ingerência, assim, né? Só que o Crary discute esse conceito do Debord. Esse trabalho do Crary, então, é do final da década de 90, né? 30 anos depois do Debord. Só que no seu estudo, sim, na sua historiografia, na sua arqueologia, o Crary vai dizer que a gente pode falar em sociedade do espetáculo pelo menos em outros dois momentos anteriores a esse do Debord. Então, diz o Crary que a gente poderia falar na sociedade do espetáculo por volta de 1880, né? Um pouco já nos preparativos assim, para a invenção ali antevendo um pouco tudo isso, a invenção do cinema, mas ele está falando sobre um conjunto de modalidades de espetáculos urbanos, o circo, uma série de outros eventos assim dessa ordem, né, que mobilizam a visão e que constroem um sistema de consumo por espetáculos óticos, às vezes aqueles shows de horrores, freak shows, shows de espelhos, né? Tudo isso ainda muito no âmbito mambembe, assim, muito numa derivação da cultura popular, né? O cinema vai surgir aí, pessoal, vai surgir aí, né? Então, nas feiras de atrações, de curiosidades, né? Então, o Crary vai dizer que uma primeira versão da sociedade do espetáculo se constituiu aí, né? E isso é muito importante, assim. Tem uma dimensão que são espetáculos óticos que nos mobilizam, nos capturam pelo olhar, né? Muitas vezes esses espetáculos expõem corpos, são corpos expostos,
ou na sua estranheza, na sua às vezes corpos anormais, como eram tidos na época. O Foucault vai discutir isso aí também, né? Tem uma disputa aí nesse momento histórico, por volta de 1880, entre a medicina, o campo da medicina, o campo médico, e esse campo, então, nascente do espetáculo por esses corpos. O caso do Homem-Elefante é um caso muito emblemático desse período histórico, né? Então, o Homem-Elefante, vocês podem consultar aí, eu tenho aqui muita coisa também sobre esse caso. Já escrevi um pouco a respeito, assim, agora me escapa o nome do... Alguém procure para mim, pessoal. Só para ir completando, assim, me veio à mente agora isso, tá? Mas é um caso muito emblemático, assim, disso que o Crary está chamando de uma primeira fase, né, do espetáculo moderno. Assim. Então, o Homem-Elefante... O nome do Homem-Elefante? Um pouco do nome... John Merrick. Merrick, exatamente. John Merrick. Tem um filme do David Lynch sobre o Homem-Elefante. Ele é um personagem, virou um personagem bastante... tem uma... Não é John, né? Tem uma discussão aí. Alguns historiadores dizem que não era John Merrick, mas que o nome era outro, mas ele assinava como John, porque era mais comum. Só me dá as datas aí, Sérgio, já que tu está consultando isso, assim. Não sei se tu está na mão aí. Mas, enfim, ele morre jovem, né? Então, tinha também, não se sabe... eu me lembrei do filme, né? Eu me lembro do personagem. Isso, exatamente. 1862, né? Joseph Carey Merrick. Às vezes aparece como Joseph, às vezes como John Merrick, né? Uhum. Ele nasce em 1860 e morre em 1890. Então é bem esse período que ele está falando aí, né? Então, esse caso do John Merrick, aí, do chamado Homem-Elefante, vocês já devem ter visto a figura dele, é um caso bem emblemático desse período, assim, inclusive porque ele era utilizado assim, por um empresário de circo que vendia, né? Ele era exposto publicamente num freak show desses, né? Como um espetáculo, assim, as pessoas pagavam para ir lá ver o John Merrick, né? Então ele era gerido assim por um empresário e tal, até o momento em que um médico em Paris vai nesse espetáculo aí e resolve tirar o cara dali para estudar, para tratar, enfim, e aí, ou seja, a figura, a pessoa do John Merrick, o corpo do John Merrick é disputado pela ciência, por um lado, e por outro lado, por esse campo aí dos empresários do espetáculo na época, né? Então, ou seja, tem uma série de características aí em jogo, assim, né? Tem um corpo freak sendo exposto como mercadoria visual, em troca de dinheiro, num mercado de atrações, numa indústria de atrações, assim, que já está se constituindo historicamente, né? Então tem pelo menos essas 4 características que autorizam o Crary a entender esse período histórico, esses casos, tá? Como ilustrativos, assim, de uma primeira geração, de uma primeira fase do que a gente poderia chamar, então, de uma sociedade do espetáculo, tá? Então, nesse livro, pessoal, o Crary vai historiando esses processos. Como é que tudo isso vai aparecendo, assim, nesse período histórico que ele estuda, e vai se confundindo também com as mídias, então, nascentes, né? A televisão. A fotografia já constituída, mas o cinema em vias de ser inventado também, né? Eu já comentei aqui, eu sou muito fascinado por esse período histórico, né? Eu acho que aqui a gente tem, e isso é pouco estudado na nossa área, né? É interessante, assim, a gente tem pouca atenção para essas raízes mais profundas, assim, né? Da indústria cultural. O que está acontecendo? O que esses caras estão dizendo é que essas noções, como os frankfurtianos chamavam de indústria cultural, por exemplo,
ou nós hoje chamando em sociedade, em vias de mediatização, mediatizado, como nós quisermos, que essas noções todas, elas decorrem, elas poderiam ser encontradas lá atrás, na segunda metade do século XIX, por volta de 1800, por exemplo, se a gente se dedicasse a entender, a olhar para esses objetos, assim, para essas ocorrências, esses acontecimentos, essa ebulição histórica, né, em torno desses casos, assim, do circo, né? Então, como se a nossa cultura comunicacional midiática, desse ponto de vista arqueológico, tivesse se derivado justamente a partir daí, assim, né? Como se num largo, um tempo mais ampliado, assim, a gente pudesse chegar nessas ocorrências. Mas o mais interessante de tudo, desse trabalho do Crary aqui, Suspensões da Percepção, é que ele vai falar sobre a atenção, tá? Sobretudo sobre a atenção. Eu vou chegar lá logo em seguida, mas eu só quero dar um exemplo, assim. Então, a atenção, que está no título do livro, é um dos temas, assim. Ele vai dizer como é que a atenção foi sendo produzida na história, né? Como é que um conjunto de drogas, inclusive, de descobertas científicas, de mídias, foram produzindo uma noção histórica de atenção, tá? De atenção. Ele chega no momento a discutir o que a gente chama hoje de transtornos de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, ele chega a falar sobre isso também, sustentando que esse transtorno, por exemplo, ele é um pouco produzido historicamente. Ele é produzido historicamente, junto com a própria atenção, né? Somos ensinados a prestar atenção. O que é prestar atenção, né? Então, o que ele está dizendo assim é que o sujeito, do ponto de vista da sua conformação neurológica, não está pronto quando nasce. A humanidade não está pronta quando nasce, do ponto de vista neurológico, né? Por isso que eu comentei que o Crary se insere naquela linha de investigações que o Walter Benjamin chama como sendo a instauração neurológica da modernidade. Tá? E o Crary, pessoal, ele vai historiar muito esses processos, assim, ele vai muito na ciência, nas descobertas científicas da época, o que diziam os filósofos da época, os documentos da época, de jornais, as invenções, as descobertas da época. E ele vai muito também na arte. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo que é muito interessante que ele dá. Ele analisa vários quadros assim desse pintor holandês aí, que é o Vermeer, que é daquele quadro Moça com Brinco de Pérolas, se eu não me engano, que virou um filme também, né? Tem um pouco um filme que conta a história daquele quadro. Mas ele faz uma leitura desses quadros, assim, falando muito sobre o cenário que eles repetem, né? Então, reparem vocês, assim, que esses quadros, eles têm meio uma estrutura cenográfica, assim. Eu não estou enxergando vocês, tá, pessoal? Estou um pouco com a sensação de que estou falando sozinho aqui. Só deixa eu enxergar se vocês estão aí. Estamos aqui. Então, né? Estamos aqui. Tá bom. Então, assim, ele fala muito... ele vai discutir esses quadros, assim, do Vermeer, e ele discute muito esse arranjo aí, cenográfico, a presença dessas pessoas nesse cenário, né? Tem sempre um quadro ou mais dentro de um quadro, tem sempre uma janela, né? Tem sempre um quadro no fundo. Geralmente esse quadro no fundo é um mapa, né? Como se fosse uma outra janela além da janela que já está ali, né? Então, eles têm um enquadramento também, uma estrutura de enquadramento também que se repete, né? E ele vai dizer, sim, que esses quadros eles são mais interessantes como um pensamento em ação. Ele analisa esses quadros não do ponto de vista assim, da representação icônica,
né, que o quadro faz, mas ele está examinando esses quadros como expressões de um pensamento da época sobre alguma coisa, né? E ele vai dizer na sua análise assim que esses quadros estão elaborando já o princípio medial ou midiático da câmara escura, tá? Que é esse aqui, que era também do mesmo período histórico e que era utilizada para fazer desenhos. Os pintores passaram a utilizar a câmara escura, né? Que consiste assim em isolar uma peça, onde eu estou dentro dessa peça, e separar essa peça do mundo. Isso é muito importante. Uma peça que resulta separada do mundo exterior por um pequeno orifício. Através desse orifício, a imagem do mundo exterior, né, enquanto luminosidade, sim, a aparência do mundo exterior se projeta invertida na parede oposta à parede do orifício. Então, esse é o princípio físico da fotografia, que vai ser descoberta séculos depois, que vai ser formalizado séculos depois, tá? Mas o que o Crary diz, sustenta, analisando esses quadros, é que o conceito de fotografia já está sendo elaborado desde aqui. Né? O conceito do dispositivo fotográfico, antes da condição de viabilização material do dispositivo fotográfico, já está sendo elaborado aqui, nessas obras de arte do Vermeer. Né? Então, se o conceito, já tem um conceito sobre a visão aqui sendo elaborado, que consiste num espectador que olha através de uma janela para o mundo que está lá fora. Então, reparem vocês como esses quadros denotam assim a produção histórica de um modo de ver, onde o espectador tem um corpo que resulta apartado do mundo que ele observa, e esse mundo é observado através de uma janela, de um quadro. Né? E tem também aqui, pessoal, um elemento científico presente. Porque reparem vocês que tem aqui a presença de um mapa, aqui tem a presença de um globo, aqui tem mapas de novo e globos de novo, né? Como se ele estivesse sugerindo também assim uma apropriação, uma conformação desse olhar pela ciência também da época. Não é à toa que esses dois últimos quadros aqui do Vermeer, se eu não me engano, um se chama O Geógrafo e outro é o Astrônomo. Eu posso estar cometendo um terrível deslize aqui, tá? Mas eu acho que um desses quadros, o título é O Geógrafo e o outro é algo parecido, é O Astrônomo ou algo parecido, assim, eu não me recordo agora qual é qual e nem se são esses. Um é o Geógrafo, tá? Mas de todo modo ele chama a atenção, assim, para esse fato, assim, de olhar o mundo através de uma janela, estando com o corpo imóvel, o corpo de alguém está imóvel, separado do mundo que é observado. Tá? A própria ideia de perspectiva ocular também está sendo construída aqui. Tá? Então, assim, ó, é só para dar um exemplo assim, de como o Crary vai trabalhando. Ele não está preocupado em fazer uma análise de cada um desses quadros, pensando assim, inserindo esses quadros na história da arte, ou pensar esses quadros como típicos de um determinado movimento estético na pintura. Né? Ou ele não está preocupado em falar sobre as características específicas desse pintor, mas ele está preocupado em inserir esses quadros na história da visão, ou usar esses quadros aí como documentos
a partir dos quais ele conseguiria reconstruir o modo como a visão foi se produzindo na modernidade. Tá? Isso eu acho muito legal, assim, que é a preocupação não com a imagem, mas com a visão, o modo de ver. Como é que a visão é disciplinada e produzida historicamente. Né? Isso que eu acho o legal do trabalho. Assim, tá? Então, isso é um capítulo bem importante, está nesse livro aqui, Técnicas do Observador, tá? Está nesse livro aqui, Técnicas do Observador. Mas serve muito bem assim, para a gente entender o modo como o Crary, como ele trabalha, como ele lida com esses referenciais assim, da história da arte. Os quadros viram documentos, então. Valem como documentos e são inseridos não na história da arte, mas na história da percepção, eu poderia dizer. Tá? Porque tem toda uma discussão também assim, sobre a autonomia da visão diante de outros sentidos. Quando que se dissocia a visão da tatilidade, por exemplo? Né? Como é que quando na história essas coisas são dissociadas? Um sentido é dissociado dos demais, ou passa a preponderar sobre os demais. Assim. Então, isso é discutido por ele também. Né? Mas, de todo modo, ele está rastreando assim, como é que idealmente, ou conceitualmente, teoricamente, o dispositivo fotográfico foi se construindo. E essa construção do dispositivo fotográfico passou, então, por esse trabalho aqui do Vermeer e esse conjunto. Então, ele fala que, aliás, que esse tipo de coisa era muito comum entre pintores holandeses dessa época, né? Então, esse tipo de registro, assim. Então, quer dizer, registra alguém dentro de um lugar fechado vendo uma paisagem que está fora. Sendo que a paisagem, propriamente, a gente não vê no quadro. Né? Então, ele está dizendo que, bom, aí surge o conceito de fotografia. O conceito de fotografia surgiu aqui. Né? Claro, isso é muito detalhado, ele lida com muitos documentos históricos dos filósofos da época, de eventualmente textos sobre biografias desses artistas. Então tem um trabalho assim, bom dessas fontes também, que ele vai buscar, que ele acaba usando. Assim. É muito... o Foucault é um autor muito importante assim também para o Crary, tá? Como se ele estivesse quase propondo uma espécie de genealogia da visão, né? Genealogia da visão, poderia dizer assim, tá? Bom, aqui, pessoal, isso é muito interessante, ó. Ele está falando assim nesse conceito de máquina epistêmica, tá? Que é justamente que é essa ideia. Ele está dizendo que a fotografia antes surge como uma máquina epistêmica, como um conceito, um modo abstrato de ver, uma ideia de visão que foi se produzindo através daqueles quadros, e depois como uma máquina propriamente. Né? Então, esse conceito de máquina epistêmica eu achei interessante, assim, né? E vai se caracterizar por isso, por a ideia da câmara escura, perspectiva linear, a representação bidimensional e um efeito de sujeito. Tá? Então, antes de haver a máquina propriamente, a câmera fotográfica, foi preciso que esses conceitos se arranjassem, se articulassem. Né? E é isso que ele chama de máquina epistêmica. Né? Então, ele vai dizer isso, que vai se produzir esse sujeito vidente, distanciado, protegido e fora do mundo, um olhar incorpóreo, individualizado e autônomo, um sujeito constituído por oposição àquilo que vê, e uma visão distante, sem envolvimento, ausente do mundo observado. O observador está em segurança, no caso. Não está dentro do mundo que observa. Não está em movimento e não está dentro do mundo que ele observa. Mas ele está unificado. Isso produz uma ideia de um sujeito observador unificado em segurança. Né? Então, essa máquina produz uma ideia de sujeito da visão.
essa máquina produz a ideia de alguém, de um corpo. Disciplina, né, o observador. É isso que eu estou dizendo. Então, essa máquina epistêmica produz o observador, que é a pessoa que observa, né, e que vai dispor do seu corpo de um determinado modo, pré-definido, vamos dizer assim. Né? Bom, é isso que ele está fazendo, né? É uma história, então, uma espécie de história da visão, como eu falei, uma genealogia, uma arqueologia da visão. Isso é muito interessante também, que o campo da visão não está restrito às questões apenas de representação visual, né? Então não é só analisar a imagem em si, né? Não é só discutir a questão do realismo, a questão da qualidade gráfica, plástica da representação do real, enquanto um texto que alude iconicamente ao real, ou indicialmente ao real. Né? Então ele vai dizer que tem todo um conjunto de coisas aí que são importantes também para a gente entender essas representações. Né? Que são questões até do avanço da ciência da época, do que os médicos da época entendiam como sendo o olhar, os problemas. Tem toda uma discussão muito louca assim, sobre medicina também. Né? Eu já falei aqui do transtorno do déficit de atenção, mas mais adiante a gente vai chegar nisso. Eu listei uma série de problemas de atinentes ao campo visual, assim, que eles discutiam na época. Por exemplo, fechem os olhos aí, vocês. Todo mundo fecha os olhos. Vocês, de olhos fechados, vocês estão vendo imagens, né? Que são manchas de luz, de incidência maior de luz, pontos em movimento que vocês enxergam, assim, né? Mesmo com os olhos fechados, né? Então, eles discutem isso, que eles chamam de imagens hipnagógicas. Isso era discutido na época também, né? Então, eles vão discutindo uma série de fenômenos visuais, e essas discussões, esses debates médicos, ou clínicos, ou neurológicos, ou científicos da época, vão ajudando também na produção dessa máquina epistêmica. Né? Então, não se trata só de ler imagens, mas de ler a disputa e a confluência desses campos médicos, tecnológicos, do mercado, né? Do mercado que eu digo, claro que não se tinha um mercado como a gente tem hoje, mas de outras incidências assim, sociais que vão se conformando e vão produzindo. O olhar resulta da interação, na intersecção desses campos, da medicina, da tecnologia, da sociedade. Né? Então, esses campos todos se colocam em confronto ou em disputa, em convívio, e é esse convívio que vai gerando um modo de ver que se afirma historicamente. Tá? Então, ele vai falar isso, assim, o foco não está na imagem, mas está no observador, e vai procurar falar sobre esses processos aí de... a mímese nunca é uma questão de representação, né? É uma questão de disputa social. Né? Então, a questão mimética da representação da imagem não é só uma questão mimética, ela é uma questão de quem atua, qual desses campos em disputa atua e consegue incidir mais sobre o modo de ver que vai se constituir. Quem atua mais sobre o modo de ver em florescendo, assim, que tá florescendo. Né? Então, nesse sentido, tem uma disputa em torno da visão. Né? Então, e aí ele vai falar sobre a modernização da visão. Mais adiante, pessoal, aqui a gente tem um desses equipamentos aí, eu não sei qual são tantos, nunca sei se é o fenarquistoscópio,